Bem-vindo, viajante destemido, ao limiar do desconhecido, onde a linha entre a realidade e o pesadelo é tênue, e os segredos mais sombrios aguardam para serem revelados. Algumas histórias são contadas na luz do dia, mas as que trazemos para você hoje pertencem à escuridão. Prenda a respiração, acenda suas velas e prepare-se para entrar no reino do terror. Eu tenho hoje 27 anos, e acontecimentos como esse me perseguiram pela vida toda. Fui criada com a minha avó e a minha mãe numa casinha simples, ao lado do que foi uma grande mansão no passado. Era a casa da minha bisavó, a quem todos, incluindo os netos, a chamavam de Mãe Lígia. O que já ouvi falar sobre ela me leva a pensar que era uma mulher de personalidade muito forte, que chegou até a enfrentar o marido com lenha do fogão. Era uma italiana forte, que falava alto, muito bondosa com os pobres, mas também muito severa e brava. Cheguei a ver, quando pequena, várias vezes os olhos dela me seguirem pela sala. Tem uma pintura dela e do meu bisavô num quadro. Mas o impressionante mesmo é que às vezes eu acordava de noite e via uma figura feminina passar pelos pés da cama em direção ao telefone que ficava a uns 2 metros à minha direita, e assim que ela chegava lá desaparecia. Uma vez minha avó acordou de noite com barulho de gente lavando a escada da tal casa, e a escada era perto da janela do quarto onde dormíamos. Esse dia eu não cheguei a acordar, pois minha avó não gostava nem um pouco de nos assustar, mas no outro dia fiquei sabendo, ouvindo ela contando para minha mãe na cozinha. Ouviu jogarem baldes de água na escada e passarem a vassoura. Como minha avó achou que talvez fossem maconheiros na casa, levantou-se e foi verificar, mas assim que minha avó abriu a porta o barulho parou e a escadaria estava seca. Por muitas dessas eu sempre soube que tinha alguém ou algo por lá. Algumas pessoas disseram que minha bisavó era má, mas é uma contradição, já que ela brigava com meu bisavô, que era contra a distribuição de comida que ela fazia para os pobres nos domingos. Bom, em uma visita de minhas tias à casa de minha avó, meus primos chegaram. Vieram as 2 irmãs de minha mãe, cada uma com seus filhos. Eu tinha uns 10 anos. A gente passava o dia todo brincando no casarão abandonado, eu, minha irmã mais nova, minhas primas Juliana e Luciana, e meus primos Andrei e Anderson. Esse último foi o responsável pelo que aconteceu naquele dia. Começamos a brincar de tentar acertar, com goiabinhas que apanhávamos na árvore ou pegávamos no chão, a caixa d'água vazia, que ficava em cima do casarão. Não me lembro como começamos a falar sobre a Mãe Lígia, mas o Anderson ficou falando mal dela o tempo todo, que ela tinha sido uma megera, chata, e coisas assim. Nessa hora ele conseguiu acertar a goiaba dentro da caixa d'água vazia. Ouvimos o barulho e até batemos palmas para ele porque era muito difícil, mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água, a goiabinha fez o mesmo caminho de volta e bateu nas costas dele. Foi o suficiente para a gente sair de lá correndo e o assunto quase que virou um mito. Depois de muitos anos eu me casei com um amigo do meu primo, e um dia contei a ele o que já tinha presenciado naquela casa e mencionei esse fato. Meu marido me olhou assustado e disse que quando era menino ouviu mesmo essa história do meu primo, mas nunca levou a sério pensando que fosse uma brincadeira, mas me vendo falar sobre o que aconteceu tantos anos depois ele ficou sério e assustado. Até hoje minha avó mora na casa ao lado desse casarão abandonado. Ela me conta que às vezes sente pessoas perto dela, mas nunca disse ser minha bisavó. Mas eu sei que aquela casa é mal assombrada. Quando meu irmão e a família dele se mudaram para a casa nova, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. O que eu vou contar foi a experiência mais assustadora de todas que ele teve. Aqui vai. O filho do meu irmão tinha uma bolinha de borracha que ele adorava. Era uma dessas bolas que você joga no chão e ela pula. Devia ser do tamanho de uma bola de tênis. Ele brincava com essa bola todo dia,
jogando ela contra a parede da garagem, fazendo ela quicar e voltar para ele. Numa tarde ele guardou ela numa caixa junto com outros brinquedos. Algumas semanas depois, ele foi pegar a bolinha para brincar com ela e não a encontrou. Ele continuou procurando por ela por toda parte, mas não a encontrava em lugar nenhum. Ele procurou por mais alguns dias, mas como toda criança pequena, ele acabou desistindo e esqueceu dela. Vários meses depois, quando meu irmão estava sozinho em casa, ele estava subindo para o escritório dele. Quando estava na metade da escada, alguma coisa bateu nas costas dele. Quando ele virou para ver o que era, ele ficou chocado ao ver a bolinha de borracha que estava sumida já havia meses rolando pelo chão, como se nunca tivesse sumido. Depois de procurar em volta por alguma outra explicação, ele não conseguiu achar nada. De fato tinha sido a bolinha que acertou ele nas costas. Onde aquela bolinha tinha estado todos aqueles meses? E quem jogou-a nele? Não havia mais ninguém na casa para jogar aquela bolinha. Depois de ver alguns registros e coisas do gênero, o meu irmão descobriu o que podia ter acontecido e era o fantasma de um garotinho, que morreu na casa muitos anos atrás. A família que morava na casa era muito reclusiva. Eles quase não tinham contato com o mundo de fora. Eles tiveram só um filho e eram superprotetores com ele, nunca deixavam ele sair de casa ou ter contato com o mundo de fora, então basicamente, ninguém sabia da existência da criança. Era como se ele nunca tivesse existido. Uma vida triste, mas verdadeira. E assim, caro espectador, chegamos ao fim desta jornada. Em cada história, em cada momento, há lições a serem aprendidas e memórias a serem guardadas. Agradecemos por nos acompanhar nesta aventura. Se gostou do que viu, não esqueça de se inscrever e nos acompanhar em futuras explorações. Cuide-se e até a próxima.